Boa tarde a todos e todas que nos ouvem aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero dar aqui as boas-vindas às nossas companheiras também do Comitê Popular de Mulheres em Portugal. Quero dizer que estou muito feliz com mais essa outra roda de conversa sobre a Venezuela. Esse debate que a gente está promovendo hoje fala da última viagem que eu fiz representando o Comitê Popular de Mulheres em Portugal, na Venezuela. Aconteceu agora, entre o dia 23 de julho e 5 de agosto. O Comitê Popular de Mulheres em Portugal foi convidado pela Embaixada da Venezuela em Lisboa e pelo governo do Nicolás Maduro do presidente Nicolás Maduro e pelo partido PSUV a fazer parte como convidado internacional da delegação Brasil-Portugal, mais uma vez, a estar presente em acontecimentos importantes que se deram nesse período, como, por exemplo, a eleição municipal e regional. Então, eu quero aqui agradecer em primeira mão a companheira Evonay Santos, que é coordenadora do Comitê Popular de Mulheres em Portugal. Agradecer, inclusive, a oportunidade que ela me ofereceu de estar novamente a participar destas comemorações, porque também não deixa de ser, e desta formação que se faz a cada vez que a gente pisa em solo venezuelano. Também hoje temos uma surpresa aqui, são as convidadas internacionais também, que já foram acompanhando as delegações diversas, e nós estamos recebendo aqui no nosso comitê pela primeira vez algumas dessas companheiras que estão na luta conosco, né, contra o fascismo, o imperialismo, a favor da liberdade, da soberania dos povos. Então, temos aqui hoje, e eu quero agradecer a presença de cada uma, muito obrigada, a Fernanda Tardim, do Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba, Regina Marques, que é membro do Secretariado Nacional do MDM, responsável pelas relações internacionais. MDM é um movimento democrático, é uma organização muito importante e representativa em Portugal, uma representação feminista, que significa Movimento Democrático de Mulheres. Temos também a companheira Ângela Brandão, que está representando igualmente o MDM, Alexandra Paz, muito obrigada, Alexandra, Associação Conquistas da Revolução, e Olga Rochel, que é uma companheira, né, nossa, do membro do núcleo do PT Lisboa e militante do PT. Então, agradeço muito a presença de vocês, é uma honra ter cada uma, e foi muito especial a nossa convivência em Venezuela. Depois da apresentação que será realizada aqui, vamos convidar vocês para poder participar desse debate e contar um pouquinho da experiência e das impressões que vocês tiveram lá em Venezuela, né? Então, antes de começar a apresentação propriamente dita, eu quero deixar aqui uma nota de solidariedade ao governo do presidente Nicolás Maduro e ao povo venezuelano e às nossas irmãs venezuelanas e que estão a sofrer diferentes formas de violências e intimidações a todo instante nesses últimos meses. Então, nós, do Comitê Popular de Mulheres em Portugal, organização que faz parte com muito orgulho da Internacional Antifascista, repudia com firmeza a escalada de intimidação militar estadunidense no Caribe. Da mesma forma, queremos deixar registrado que repudiamos todas as ameaças e as diferentes formas de acusações infundadas que estão sendo divulgadas desde a semana passada pela governadora de Porto Rico, Jennifer González, e a pré-candidata presidencial colombiana, Vicky Dávila,
contra o presidente Nicolás Maduro e seu governo. É lamentável assistirmos duas mulheres que têm uma importância, um papel de destaque, né, e de importância na vida política da América Latina, reproduzir discursos machistas, imperialistas e fascistas ainda, né, que visam apenas semear o terror no seu próprio território. Então, toda a nossa solidariedade com a Venezuela e com todas as mulheres que resistem na linha de frente da guerra contra o fascismo, contra o imperialismo, contra o racismo e contra o genocídio. Conclamamos a todas as mulheres, toda a juventude e movimentos sociais para se levantarem e gritarem: alerta! Alerta! Pois o que ameaça a Venezuela ameaça a toda a humanidade, porque a Venezuela não é uma ameaça. A Venezuela é uma esperança, um farol na América Latina e no mundo. Dito isso, eu inicio a apresentação agora, acionando também um projetor que nós temos aqui, né, para a gente poder ir acompanhando com imagens algumas das principais ações e atividades que tivemos participando como comitê e como convidado internacional agora na Venezuela, nesse período de 23 de julho a 5 de agosto. Obrigada. Então, os primeiros dias dessa atividade aconteceram na Casa Amarela, que é um dos principais marcos históricos da Venezuela e hoje abriga a chancelaria do país. Fica bem no coração do bairro histórico de Caracas, na Praça Bolívar. E não poderia haver um lugar mais simbólico para a gente poder ter assistido todos esses debates e para que a Internacional Antifascista pudesse sediar mais esse encontro. O Fórum Internacional por uma Humana Humanidade aconteceu justamente às vésperas e no dia das comemorações dos 242 anos do nascimento de Simão Bolívar, nos dias 23 e 24 de julho. E seu programa constou de 4 mesas, entre outras atividades complementares. As temáticas de cada painel giravam em torno das ideias centrais do legado de Bolívar e da Revolução Bolivariana, com uma busca por um mundo multipolar, justo e unido, a aspiração pela felicidade dos povos e a importância da unidade e da resistência contra o imperialismo. Os debates ressoaram sempre com acontecimentos e movimentos contemporâneos e atuais, que tinham a ver exatamente com todas as questões que temos vivido atualmente, né, na América Latina, no mundo. Os debates tinham como centro, portanto, os primeiros dias de atividades aconteceram na Casa Amarela, que é um dos principais marcos históricos da Venezuela e hoje abriga a chancelaria do país. Fica bem no coração do bairro histórico de Caracas, na Praça Simão Bolívar. E não poderia haver um lugar mais simbólico para sediar mais esse encontro da Internacional Antifascista. O Fórum Internacional por uma Humana Humanidade aconteceu, como eu disse há pouco, nos dias 23 e 24 de julho, justamente às vésperas e no dia das comemorações dos 242 anos do nascimento de Simão Bolívar. E seu programa constou de 4 mesas, entre outras atividades complementares, que eu vou mostrar algumas aqui. As temáticas de cada painel giravam em torno das ideias centrais do legado de Bolívar e da Revolução Bolivariana. Tínhamos, então, as questões em relação ao mundo bipolar, multipolar, as aspirações pela felicidade dos povos e a importância da unidade e da resistência contra o imperialismo.
Os debates ressoaram com acontecimentos e movimentos contemporâneos e atuais, como a defesa da soberania, a autodeterminação dos povos e a formação de uma nova ordem mundial livre do imperialismo. O fórum contou com a participação de 144 convidados de 40 países, entre pensadores, militantes e várias lideranças transformadoras do Sul global. Nessa perspectiva, fiz aqui um pequeno recorte, né, um rápido recorte daquilo que eu testemunhei ao longo desses 2 dias de muita conversa e de muitos encontros intensos, mas isso tudo, todos os debates e todas as apresentações você pode acessar pela rede em defesa da humanidade, pelo canal da rede, que foi quem apoiou, uma das apoiadoras desse fórum, assim como o Instituto Simão Bolívar. Então, você acessando a rede do YouTube, o canal da rede no YouTube, você consegue acessar todas essas. Eu vou deixar, inclusive, aqui no comentário, embaixo, o link. Em seu discurso de abertura, Ivan Gil, chanceler da República, ele indica de imediato a proposta desse encontro ao usar uma analogia sobre o nascimento de Bolívar e a temática do fórum naquele momento em que ele faz a fala dele. Abre alas, abre aspas. Assim como Maria da Conceição pariu Bolívar, a Revolução Bolivariana pariu uma nova humanidade. É assim que a humanidade está hoje, em trabalho de parto para uma nova humanidade. E fecha uma de suas apresentações. Abre aspas. A paz é um produto das notícias. E como eu tinha comentado agora há pouco, né, na nossa nota de solidariedade, logo no início daqui desse programa, dessa apresentação, temos aqui o exemplo do que aconteceu essa semana, né? E nós no repudiamos totalmente e estamos solidários com o povo da Venezuela e lamentamos muito que 2 mulheres, né, de importância dentro da vida política da América Latina tenha esse posicionamento ainda machista, a favor do imperialismo, né? E e que vive e que ressoa ainda, né, com as palavras de quem quer desestabilizar o nosso território. Também quero destacar aqui a fala de Ibrahim Markeb, um ativista e voz forte do panafricanismo, que esteve representando, junto com outras companheiras e companheiros, a Aliança dos Estados do Sahel, AES, compostos por Burkina Faso, pelos países da Nigéria e Mali. A mensagem deles foi clara, abre aspas, a África e o Sahel não podem mais ser palco para potências de fora. Precisam ser protagonistas da própria história, fecha aspas. Ibrahima nos lembra que a libertação vem das nossas lutas e da nossa história, da nossa união e não das mãos de quem quer nos controlar. Seu discurso foi um chamado à ação para podermos unir forças, construir uma estratégia revolucionária e abrir caminho para um projeto socialista, científico, não só para o Sahel, mas para toda a África e para todos os povos que ainda lutam contra a opressão. Também quero destacar aqui a participação do jornalista e sociólogo Inácio Ramonet, que discute temas sobre geopolítica e crítica da mídia, entre outros. Ramonet defendeu a inclusão da sociedade civil nos processos de construção do mundo e declarou que a guerra é um argumento político, um instrumento político que agora tomou uma dimensão apocalíptica. Abre aspas, la paz pela fuerza, fecha aspas. Então ele coloca para a plateia a seguinte pergunta: que paz propomos nós? Uma paz feminista?
uma paz climática, fecha aspas. Na perspectiva de Ramonet, acabaram-se os três ciclos de dominação ocidental, que, conforme ele, hoje são 17 países a dominar o mundo. E o BRICS e o Sul Global são alianças não ocidentais, uma aliança de ex-colônias, uma primeira tentativa de descolonizar o mundo, um mundo reconciliado com seus projetos sociais. Ele destaca ainda que o pensamento de Hugo Chávez é subversivo e assinala o aspecto contemporâneo de Bolívar, fechando a sua intervenção com a frase, abre aspas, nesse mundo, Bolívar é mais necessário do que nunca, fecha aspas. Quero trazer aqui também as reflexões da historiadora Anabel Dias, da historiadora venezuelana Anabel Dias. Alinhada com Ramonet, a sua declaração, em sua declaração, abre aspas, ela afirma: em um mundo cada vez mais desigual, é profundamente subversivo o posicionamento do governo da Venezuela. Bolívar configura o imaginário coletivo venezuelano e bolivariano. É como um registro de identidade, um elemento identitário. Bolívar dá sentido no aqui e agora, com um objetivo histórico. É um símbolo heróico, plural, numa perspectiva coletiva. O bolivarismo é uma corrente histórica, não um movimento. Fecha aspas. Ou seja, Anabel Dias nos oferece a ideia do bolivarianismo como uma chave de leitura para compreender a história, a partir de uma ideologia inspirada nas ideias e ações de Simão Bolívar, destacando, por exemplo, temas como a luta pela independência, a integração latino-americana, a resistência ao imperialismo. Anabel Dias acrescenta ainda em sua fala que a comunicação hoje é um mandato do capital, uma luta de símbolos. O que a historiadora quer nos oferecer é a ideia de que a comunicação não é neutra ou livre, pois está subordinada à lógica do lucro, da mercadoria, do consumo. Em vez de ser apenas uma troca de informações ou um espaço de construção coletiva de sentido, a comunicação, seja em que dimensão for do que a gente está falando de comunicação, como notícias, entretenimento, plataformas digitais, etc., passou a ser um instrumento para reforçar interesses econômicos. Passou a ser um instrumento também de controle ideológico. E é, o pior de tudo, controlado pelos grandes conglomerados que influenciam a percepção social, moldando desejos, comportamentos e padrões culturais de acordo com o que é economicamente vantajoso. Quando dizemos que a comunicação é uma luta de símbolos, conforme a Anabel Dias afirmou, estamos dizendo que as mensagens, de novo, não são neutras e que diferentes atores, como empresas, governos, movimentos sociais, disputam o que cada palavra, cada imagem ou gesto significa na sociedade. Quando o capital domina a comunicação, essa disputa é moldada pelos interesses econômicos e não apenas por valores culturais ou éticos. Bom, para finalizar essa parte do fórum, embora haja muitas e muitas outras apresentações importantíssimas, eu queria ficar com a Leida Guevara na próxima imagem, que eu vou abrir. Filha de Che Guevara, médica pediatra em Havana, que, para além da medicina, é uma ativista que defende os direitos humanos, a saúde pública e apoia várias causas internacionais, como a Palestina. A Leida Guevara nos fez chorar quando ela fala no depoimento dela do genocídio que está acontecendo na Palestina contra as crianças. A Leida ressaltou ainda que um dos ensinamentos mais importantes de Bolívar é a ideia de unidade do povo. Unidade e conhecimento, diz
Aleida, que devem ser atualizados com uma juventude comprometida com o poder revolucionário. Acrescenta ainda que as novas gerações devem vir com ímpeto e força, sabendo de onde vêm e quem são, como antigamente, né, com as culturas orais, onde se passava de pai para filho, de avô para netos, a sua própria história da sua família, de sua ancestralidade. Conforme a Leida, temos a obrigação de encontrar alternativas para chegar às novas gerações, para que possam ter forças para combater a fome e a guerra. Fazendo uma referência a José Martí, poeta, escritor e líder político cubano, lembrado como herói nacional e símbolo da liberdade, a Leida traz a ideia de pátria como humanidade, um lugar sem fronteiras. E finaliza a sua fala declamando, fazendo uma alusão a um poema de Jorge Martí, que é Cultivo uma Rosa Branca, feito em 1891, porque o nosso símbolo da liberdade acreditava que a verdadeira grandeza está em responder à violência e à ingratidão com dignidade, amizade e paz. Então, eu vou deixar um pouquinho agora, no próximo slide, um pequeno vídeo com a Leila Guevara transformando essa pequena frase da poesia de José Martí numa pequena canção. Não cultivo flores com espinhos, cultivo rosa branca. Con que vivo, Carlos mi ortigas cultivo una rosa blanca. É impactante. Não tem um momento que eu ouça esse vídeo que eu não me emocione novamente. Outro ponto alto desta viagem foi o encerramento do fórum, quando vários grupos de diferentes movimentos sociais e organizações foram tomando conta da sala, dos andares, com suas bandeiras, com suas palavras de ordem, e gritando e cantando, né? E juntos nos dirigimos até a Praça Simão Bolívar para participarmos da tribuna imperialista Unidade Popular Bolívar Vive. Eu vou passar um pouquinho também desse momento, tem 2 vídeos, eu vou tentar silenciar um enquanto eu faço o outro. Um momento. Aqui está a tribuna, né? Já temos aqui, inclusive, à esquerda, uma vereadora brasileira que estava presente também, veio do Brasil, é uma vereadora do PT, foi eleita pelo Movimento Sem Terra, e vamos ao vídeo, para a gente poder sentir um pouco dessa emoção que nós temos numa tribuna na Venezuela. Sobre todo compartir con los músicos que han estado, porque para las madres la cultura y el arte también son una herramienta imprescindible para la construcción social. Esa construcción social firme, decidida, clara, con convicciones, como tenemos que tener los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo, para señalar al imperialismo y a todos los fascistas que hoy se creen dueños del mundo. Hay una teoría política que dice que cuando lo viejo muere, algo nuevo está naciendo. Ficar horas ouvindo as nossas queridas Carmen Arias e Sara Mrap do movimento Las Madres de la Plaza de Maio a falar. Também poderia ficar horas ouvindo o Novo invadir a Venezuela a cantar, né, em sua musicalidade jovem e popular. Vamos ouvir um pouco da jovem venezuelana, cantora importante no seu território urbano. Y aunque el trayecto duela,
América Latina, el mundo entero, patria es Venezuela. Un sentimiento de vida que se levante cada vez que haya caídas. Defender con ideas nuestra posición. Somos una patria, un solo corazón. Patria es un sentimiento de vida que se levante. Pois, né? Pátria é um sentimento de vida. Isso é o que nós sentimos em Venezuela cada vez que a gente vai. O sentimento de unidade, essa formação política, ideológica, que todo jovem, toda jovem, a gente percebe, né, quando anda pelas ruas, quando está a conversar nas lojas. Vamos seguir um pouquinho, porque senão a gente não sai daqui hoje, falando de Venezuela e das impressões que a gente tem sobre a Venezuela, desse lugar incrível que é a Venezuela, que é Caracas, e seu povo, e suas mulheres. Aliás, você vê a participação das mulheres em todos esses eventos que a gente está a demonstrar aqui para vocês. Outro momento também de muita emoção e também inesperado, porque muitas coisas, muitas atividades a gente vai sabendo na hora, quando chega, né? Aconteceu também na Casa Amarela e foi o Encontro Internacional de Las Madres Vítimas do Fascismo. Temos aqui o senhor Rander Pena, que é o vice-ministro da América Latina, sentado aqui no palco. Temos de novo a nossa querida Madre da Plaza de Maio, Carmen Arias. Ao lado, Camila Fabri, presidenta do programa governamental Gran Misión Volta à la Pátria, que teve uma participação importantíssima agora, né, na volta de crianças e dos 252 jovens também que retornaram à pátria. E temos aqui também a presença da Carlin Fuentes, que é a mãe de um dos 252 jovens que voltaram, né, que haviam sido deportados para uma prisão em El Salvador, e estavam detidos lá, e Carlin Fuentes, ela ganha muita visibilidade nesse momento por sua atuação no processo de resgate junto com o governo do presidente Nicolás Maduro. Então, nesse dia, nós pudemos compartilhar a emoção dessa mãe ao lado desse filho que consegue ser resgatado desse lugar terrível onde eles estavam sendo, inclusive, sofrendo muitas violências lá, né? Então, nós tivemos ali em contato com esses jovens que estavam sentados ali na primeira fila também, e com Carolyn Fuentes. Para nossa surpresa, o que eu vou mostrar em seguida aconteceu logo em seguida dessa comoção que a gente estava tendo com a fala da Carolyn Fuentes, contando todo o processo, né, de descoberta da deportação desses jovens, onde seu filho estava incluído nesse grupo, e toda a dificuldade e todo o apoio que ela recebeu também do governo do presidente Maduro nesse momento. E ao acabar essa participação, o senhor Rander Pena, vice-ministro da América Latina, aparece na sala com um telemóvel e, nesse momento, a gente consegue escutar o presidente Nicolás Maduro fazer uma declaração importante para todos nós que somos imigrantes no mundo inteiro. Então, vamos lá ouvir um pouquinho disso primeiro. 18 de julio, inolvidable. 18 de julio, inolvidable. Entonces vamos a decretar a partir del próximo año, todos los 18 de julio va a ser el día del migrante y la dignidad del migrante. Bom,
Conclusão: no dia 18 de julho foi o dia em que esses 252 jovens e mais algumas crianças que estavam sem seus pais, né, crianças imigrantes estavam sem seus pais, que já haviam sido deportados, chegaram à Venezuela. Então, em 18 de julho, a partir desse ano 2025, será celebrado todo ano o Dia Nacional dos Imigrantes e das Entidades de Imigração. Fico muito feliz de dar essa notícia a vocês. Continuando, no dia seguinte, tivemos também, na verdade, foi na manhã desse dia em que tivemos o encontro com as mães, nós participamos do ato comemorativo no Panteão Nacional, onde fica o Mausoléu do Libertador, nesse espaço já mais moderno, né? Embora tenha tido início numa igreja ainda muito colonial, né? Mas ele se expande esse espaço, o Panteão, e ganha proporções bem de uma arquitetura bem moderna, né? Vamos ver um pouquinho do que depois eu volto a esse vídeo. Então, nesse momento, todos os convidados e convidadas internacionais de diferentes países, diferentes movimentos sociais estiveram presentes. Também esteve presente nessa comemoração, né, nessa homenagem que estava sendo feita no dia do nascimento, né, de Simão Bolívar, estava a nossa querida Aleide Guevara, o ministro Ian Gil, também, ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Blanca Ecaute, que é a presidente do Instituto Simão Bolívar, a ministra também do Turismo e da Economia. Então, nós tínhamos aí uma participação forte, temos sempre uma participação forte das mulheres, né, nessas manifestações, nessas atividades promovidas pela Venezuela. Eu queria também dar um destaque que não foi apenas nesse momento que a gente percebe a participação, né? Mas a importância que as mulheres na Venezuela têm na história da Revolução Bolivariana e da independência também da Venezuela. A gente pode ver nos diferentes sarcófagos, né, ou diferentes placas que estão reunindo lá as heroínas da pátria, né, também, como Josefa Camejo, Josefa Sanches, Manuela Sanches, Amatea Bolívar, Hipólita Bolívar, que o Simão Bolívar considerava mães, né, no seu processo de formação também. E quero mostrar um pouquinho do rito simbólico. Destaco, então, novamente, o papel importante que as mulheres têm no governo de Nicolás Maduro, na história da Venezuela e na história da independência, e da Revolução Bolivariana. Outro ponto alto desta nossa viagem foi a Cimeira dos Povos pela Paz e contra a Guerra, que aconteceu no Teatro Teresa Carreño, que é um teatro de grande porte, né? A gente pode ver por fora também, uma construção também moderna, né? Muito não, com a estética modernista, é característico também do centro da Venezuela.
e vocês podem ver o movimento, né, a participação intensa e muito grande de vários ativistas e convidados internacionais, e toda uma logística para poder acolher e para poder dar conta, né, de todas as atividades que vão acontecendo nos diferentes andares, porque você tem um comércio embaixo, você vai ter o almoço ao lado e você vai ter os debates dentro do próprio teatro, né? E também acontecem com todas as atividades que eu venho participando na Venezuela, sempre essa conversa entre cultura, música, né, o pensamento, o debate, nada se exclui. Uma boa culinária, né, a dança. Então você vê tudo muito integrado nessas atividades, porque é isso, são as diferentes dimensões da vida de um país soberano, né, de sua cultura, de suas diferentes expressões culturais e políticas que a gente pode testemunhar aí. Então, aqui um pouco do que aconteceu lá, é lógico, em fotos, eu queria poder dar movimento para vocês verem a paixão, né, que a gente percebe e que nos afeta o tempo inteiro, mas eu quero também destacar aqui a importância da fala da nossa companheira brasileira e paraense, que é minha conterrânea, né, a Socorro Gomes. É com muito orgulho que eu pude escutar essa companheira falar pela primeira vez, ela que é dirigente nacional da Paz e faz assim, denúncias importantíssimas, né? Mas naquele tom mesmo de uma ativista presente, atual, contemporânea, né? Então, meu abraço a Socorro Gomes e todo o meu respeito. Depois eu volto aqui um pouquinho, que é para a gente poder entender. Agora eu vou chegar num outro momento da apresentação, que é mostrar. Sempre que a gente foi à Venezuela, nós tivemos a oportunidade de conhecer comunas. Essa é a minha quarta viagem, não sei se eu já disse isso aqui atrás, né? E em todos os momentos eu pude conhecer uma comuna importante na Venezuela, não importa o tamanho que ela seja, mas toda comuna é importante na Venezuela. Toda comuna é protagônica no processo democrático, participativo da Venezuela. E essa vez eu estive com um grupo na comuna de El Panal, né? El Panal significa, o nome El Panal remete à colmeia, né? É a lógica distributiva da comunidade de uma colmeia de abelhas. Aqui é a entrada da comuna e eu vou passar atrás um pouquinho, que é para a gente ver como é que a gente, um pouco desse tamanho dessa comunidade, né? Desse território comunal. Ai, o ônibus fechou a janela. Opa, queria mostrar ainda. Essa foi a. Bom, então a minha intenção era mostrar um pouquinho o lado que a gente chega, né? Que a gente vai vendo ali, muitos edifícios, né? Muitas vivendas, escolas, parquinhos, muros o tempo inteiro com grafites, né? A Venezuela, Caracas, Venezuela. Não pude visitar todo o estado, mas o que eu pude acompanhar, o que eu pude visitar e conhecer da Venezuela, Caracas e também a região de praias, um pouco eu fui, você percebe a Venezuela é muito colorida, né? Em todos os lugares você olha, você tem murais, você tem estátuas, você tem esculturas, e são lindas, e é tudo muito harmônico e combina com as vivendas, sabe?
Então, tivemos a chance, portanto, de conhecer, continuando aqui para a gente não perder muito o nosso pique, entrando por aqui, a gente vai tendo a chance de conhecer a comuna El Panal 2021, que é uma comuna que se forma em 2008 e 2010, já na época de Chaves, como resultado da função de 9 conselhos comunais no bairro. No bairro 23 de Janeiro, no município Libertador de Caracas, que se destaca por seu protagonismo no desenvolvimento produtivo e na nova economia que emerge das comunidades, com um foco notável no poder popular e nas políticas de transformação. Então, como eu disse, as propostas das comunas foi realizada por Hugo Chávez e são uma peça central do modelo político e social promovido na Venezuela nas últimas décadas. Essas organizações sociais e políticas foram criadas para promover exatamente a participação direta de seus cidadãos e cidadãs na gestão do poder público e no desenvolvimento local e na autogestão comunitária. A comuna de El Panal, então, com os seus 9 conselhos, são estruturas do governo local que permite aos moradores gerirem essa política pública e projetos dentro da comunidade. Eu queria chamar a atenção aqui nesse slide, né, para logo a coisa que a gente logo percebe quando a gente entra na comuna, são essas placas que vão identificando as casas de acordo com as atividades e as funções, né? E o trabalho de cada habitante ali, né? De cada cidadão e cidadã. Então, aqui vive uma agente trabalhadora, foi a primeira frase que eu peguei. Vive uma peluqueira, aqui vive uma docente costureira, aqui vive uma cozinheira, né? E você vai caminhando, todas as casas estão identificadas com as profissões. Essa identificação começa a surgir, segundo a Judith Guerra, que é a voceira da comunidade que nos recebeu. Eu vou passar um videozinho dela daqui a pouco. No momento que eles estavam vivendo a crise do Covid, né? Ela diz que eles mal conheciam até que o Hugo Chávez chega na vida deles e que depois, durante a época do Covid, por necessidade, eles começam a precisar, né, dos serviços um dos outros, para poder se manterem ali dentro e ativos nessa comunidade. Então, eles começam a identificar, em frente de cada casa, a profissão ou a atividade que cada um pode contribuir ali dentro dessa comunidade. Então, antes eu vou continuar, porque eu pretendo mostrar agora duas, a partir da fala de Judith Guerra, que eu vou colocar aqui para vocês. Depois nós vamos mostrar as duas comunas de Alpaná, que são 2 unidades de produção que eu ainda não havia conhecido até o momento. Então, vamos a Judith Guerra, que é a voceira da comuna de Panal. Um pouquinho ainda da comuna, né? Os desenhos, as pinturas, os murais, né? A quadra de esportes, porque tudo está integrado, as vivendas. Ahorita está el plan República por las elecciones, porque nuestra comunidad. Ahorita está el plan República por las elecciones, porque nuestra comunidad vota allí mismo. Entonces estamos respetando ahorita el espacio, porque bueno, están las máquinas electorales, todo eso, y debemos ser respetuosos con respecto a eso. Este barrio, como ustedes lo ven, vamos a parar por aquí, ahí pueden ver algunas fotos, pasa que todo esto está en cartelera, cómo era. No es nada más como era físicamente, sino como éramos, que teníamos que estar en el barrio, no nos conocíamos, porque todos teníamos que estar encerrados, porque estos espacios estaban tomados por la delincuencia. La droga, la prostitución, no podíamos salir ni cuando éramos niños. Yo soy nacida y criada en esta comunidad
y terminé conociendo a mis vecinos cuando llegó Chávez. ¿Ves? Y entonces eso fue un ejemplo de que no todo es que si represalia, no todo es denuncia, sino que nos empoderemos en nuestros espacios. Toda esta comunidad, bueno, sus calles eran más o menos como las de por ahí, todas las calles feas, dañadas, las casas sin frisar, muchos ranchos. De esos ranchos, esas viviendas que les mostramos allí, las tumbamos y construimos viviendas multifamiliares. Y así evitamos el hacinamiento. Nosotros nos preguntamos por qué nuestros jóvenes están en la calle consumiendo drogas, que ni siquiera tenían un espacio digno para vivir. Solamente entraban a su casa a dormir, para resguardarse del sol, para resguardarse de la lluvia o de la noche. Para ellos era más fácil estar en las calles, y en las calles sin estudios, sin hacer nada, que era lo que conseguían fácilmente, la droga. Y había quienes en ese momento, en la Cuarta República, se aprovechaban de estos jóvenes. Ou seja, quando Judith Guerra fala, vocês veem que eles estão com cartazes, né? Ela tem dois tipos de cartazes. A preocupação dela é nos mostrar esses dois cartazes, são dois cartazes diferentes, em que eu chamei de antes e depois, que é o que eles falam, né? Então ela corre todos os convidados internacionais para mostrar que eles têm um registro de como era a sua comunidade antes de Chaves chegar com a Revolução Bolivariana, né? Com a educação, a profissionalização dos jovens, com o serviço, né, de saúde comunitária. E aí eles vêm formando líderes e jovens importantes, né, nesse desenvolvimento comunitário. Então, ela mostra o que era fisicamente essa comuna e o que ela é hoje, 20 anos depois de Chaves e da Revolução Bolivariana. E eu queria, assim, trazer algumas outras falas, porque eu tenho vários videozinhos, eu não posso trazer nesse momento, mas ela diz: com Chaves chegou a esperança, chegou a força patriótica e nos ajudou a nos reforçar em termos organizativos, e começamos a planificar e organizar nossa comunidade sem a polícia. Eu, que sou brasileira, entendo bem o que ela está querendo dizer, né? Quando vimos, havíamos tomado os espaços. Os espaços se conquistam com os esportes, com a cultura, com os estudos. Nos empoderamos do nosso espaço, construímos vivendas multifamiliares. Nossos jovens não tinham espaço para viver, viviam a dormir e a usar drogas. Então, existem mais de 640 famílias em 3 calhas, né? Ela diz ainda: nos escutamos, né? Na pandemia nos uníamos. Tínhamos um governo que não nos visualizava. Existíamos apenas em mapas cadastrais. Não sabiam nem onde existíamos. Então, essa é a Revolução Bolivariana em Venezuela. Vamos passar agora à frente para mostrar uma dessas unidades de produção da comuna de Alpanal. Essa é uma unidade de produção que produz, que eles chamam de proteína, não é carne, eles chamam de proteína, né? Então, quem nos recebeu foi o Jorge Kerrigan, que é chamado comissário político, né? É a função que ele tem. Então, ele diz que essa unidade de produção faz parte do circuito econômico do projeto Grande Plano proposto por Robert Lona, que é um importante líder comunitário e que foi fundamental no impulso inicial da comuna, é o Panal 21. Ele diz que esse projeto é voltado à alta sustentabilidade e ao empoderamento econômico. Quer dizer, esse projeto, unidade de produção, né? Onde a comuna, o centro de desporto empaquetado está incluído. Ele diz também que esse plano, que é o grande plano proposto por Bertolona, possui 4 eixos fundamentais:
segurança alimentar, saúde, educação, segurança e defesa. Conforme Jorge, o comissário político dessa unidade, a visão é que essas produções não sejam vendidas no mercado tradicional, mas distribuídas diretamente na comunidade, fortalecendo a autonomia local e gerando excedentes para reinvestir no espaço, no projeto coletivo. Além disso, há um forte componente educativo e cultural, comunicação própria, formação política, projetos esportivos e culturais e até auto-organização universitária baseada nos valores comunitários. Para Jorge, essa proposta é uma estratégia econômica e produtiva de segurança e prevenção para a juventude, não apenas alimentar, mas também no sentido de oferecer a esses jovens oportunidades, formação política e profissional, em contrapartida ao sonho americano de imigração forçada. Uma medida para empoderar a juventude, atendendo suas demandas econômicas e ajudando a construir o sonho comunal. Contribui ainda para desconstruir a ideia de que o que é produzido nas comunas é inferior e de baixa qualidade. Aqui, os produtos atendem tanto às exigências técnicas como sanitárias e com um custo menor que o mercado capitalista, de Jorge Kereman. Também, complementando essas ideias, vamos ver aqui primeiro, fechar esse vídeo, né? Que logo ali a gente tem um mural do Distrito Econômico que a gente está mostrando com os companheiros e as companheiras que estavam nessa viagem. Um pouquinho também para a gente perceber quais são os pontos, os 4 pontos, os 4 eixos, né, do coração dessa economia comunal, que são as assembleias, são sempre tudo é decidido coletivamente, a produção, os investimentos, as prioridades, o que cada um ganha, né, o que vai ser investido em onde. A história e a ideologia, que é a base do chavismo, né? Como é que você pode. A visão de como usar o Estado pelo poder popular organizado, educação e formação, que é criar a consciência política e cultural para sustentar o projeto no longo prazo, e a gente vê isso na prática na Venezuela, e o Banco Comunal, que tem inclusive sua própria moeda, né? Que recolhe os recursos, financia projetos e mantém o dinheiro circulando pela comunidade. Então, alguns pontos ali que foram falados pelo Jorge, né? Não falamos em abastecimento, conforme Chave. Nós aqui falamos em abastecimento, não usamos o termo mercado, né? Confederação Nacional das Comunas, um espaço onde vai nascer o socialismo, dizia Chaves. Obviamente que temos generalidades. Todos somos chavistas, revolucionários, anti-imperialistas e temos a mesma corrente ideológica e de pensamento. Aqui a gente já está se encaminhando para a unidade, para o fim da nossa apresentação e para a unidade seguinte de produção que nós conhecemos, que é a unidade, que é uma malharia, né? Uma unidade de produção que trabalha faz roupas de malha e faz a sua própria malha. E como não podia deixar de ser, mais um momento para a gente fazer uma foto diante de um mural incrível, maravilhoso, um que está falando sobre a Palestina Livre, que tem vários ao longo de toda a Caracas, né? E outra que faz uma homenagem aqui a Alex, né? Que foi um líder comunitário que foi assassinado na época que Chaves sofreu um golpe, né? Então, é um comitê importantíssimo, um coletivo importantíssimo, onde esses líderes jovens estão a se formar também. Para a gente chegar nessa empresa comunal que se chama essa empresa comunal chama Las Aberritas del Panal. Las Aberritas del Panal traz a ideia das abelhas obreiras, né? Que trabalham em conjunto, sempre coordenadas,
e com método de trabalho para elaborar o mel. E o benefício é sempre de todos, é da comunidade, né? Então, achei lindo o nome dessa unidade de produção, Las Abelitas del Panal. Temos aqui, para chegar lá, a gente entra num pequeno centrozinho comercial mesmo. Tem um restaurante, o barzinho, tem a padaria, que todos são empresas, comunais. E fomos recebidos, então, pelo outro comissário político, que se chama José Lugo, que vai complementar as ideias de Jorge, quando ele diz que essa é uma experiência de propriedade social, um modelo econômico em que um ponto central é o ser humano e não o capital. De acordo com Lugo, no capitalismo se trabalha, abre aspas, no capitalismo se trabalha para viver. Esse novo modelo econômico, trabalhamos para ser feliz, fecha aspas. E depois ele continua ainda, abre aspas, rompe-se com o esquema de dono de empresa. Todos somos responsáveis pelo projeto. Somos voceiros, né? Somos o porta-voz desse projeto, deste negócio. Lugo lembra com orgulho das aplicações realizadas com os excedentes daquilo que eles produziram e venderam, né? Os excedentes, o que excedeu do que eles pagaram, do que eles investiram, foram também investidos em compras de milhares de uniformes para as crianças, uniformes escolares. Não tem uma criança nessa comunidade que tenha ficado sem uniforme escolar, né? Fizeram também com muito orgulho, ele diz que eles construíram uma lavanderia comunitária para a comuna, compraram máquina de secar para a comuna. Inclusive, ele lembra que na época do Covid, o excedente dessa unidade de produção, ele serviu para o pagamento dos professores das universidades, né? Então, conforme Lugo, abre aspas, ele fala, os homens, e eu aqui por minha conta incluo as mulheres, eu acho essa frase incrível, né? Os homens não determinam, os homens ou as mulheres não determinam uma organização. O que determina uma organização é o espírito relacional do seu quadro. Para Lugo, a formação é o desenvolvimento deste músculo ideológico e político, que não vai permitir que eles se desviem de seus objetivos. Então, para finalizar aqui a nossa apresentação, eu fecho com um dos objetivos assim importantes do convite que foi feito para essa viagem à Venezuela, agora em julho, que foi a eleição legislativa, a eleição municipal, as eleições municipais. Eu já tinha participado das eleições parlamentares que aconteceram em 25 de maio de 2025. Eu fui como observadora, uma das observadoras, né, representando o núcleo do PT naquele momento. E eu assim, quero destacar também aqui o que o presidente Nicolás Maduro falou no seu discurso na noite de apuração dos votos e também no dia seguinte, na Marcha da Vitória, quando ele fez os dois discursos. O presidente Nicolás Maduro destaca que desde que ele assumiu, né, a primeira vez a presidência, desde que ele foi eleito a primeira vez, já houveram na Venezuela 7 eleições, desde que ele assume a presidência interina, já ocorreram 7 eleições nacionais importantes. Isso é para uma informação segura de quem esteve em Venezuela, conversando com seu povo, com suas mulheres, né, que esteve nas comunas. Então, desde 2013. E o Maduro fez questão de frisar isso nas suas eleições. Não há por que você tentar deslegitimizar esse governo. Então, desde que ele assume a presidência, já foram realizadas 3 eleições presidenciais, 2013, 2018 e 2024. Já foram realizadas
três eleições parlamentares, 2015, 2020 e 2025. E já foram realizadas quatro eleições municipais, 2017, 2018, 2021, fora os referendos que já aconteceram aqui. Então, essa eleição que eu estou a mostrar para vocês, em 27 de julho, é a eleição municipal. A gente está aqui vendo, nós vamos ver dois postos, dois centros de votação. Esse é o primeiro centro de votação, que normalmente são as escolas, e normalmente o que nós visitamos são os centros de votação nas comunas, né? Em várias comunas, e eles são realizados nas escolas. E somos recebidos assim com muito carinho, com muita gratidão por estarmos lá, podendo testemunhar esse pleito legítimo, né? E aqui você pode perceber as urnas, como é que se dá o movimento. E depois eu quero chamar a atenção também, porque pela primeira vez, em paralelo às eleições municipais, foi realizada a consulta popular da juventude. Isso eu acho que é uma informação de grande importância também para nós. Então, aqui está um outro centro de votação, para vocês poderem também perceber como a gente tem uma lista aqui, né, na porta, que chama Guia Referencial de Projetos, que são os 7 projetos que cada comunidade apresentou e que ele foi produzido a partir da consulta popular de jovens de 15 a 35 anos de idade, né? Eles puderam votar em projetos que foram selecionados em assembleias que foram realizadas em suas comunas, em universidades e escolas. Então, essa consulta ela foi realizada em 15.731 centros de votação, os mesmos dos pleitos municipais, só que tinha uma mesa distinta ali. E eu fiz questão de ver, em cada um dos centros de votação tinham essa folha que a gente está vendo aqui, né, exposta, com todos os. Aqui, por exemplo, está criar espaço socioprodutivo, instalação potabilizadora de água, né? Na outra, o centro de votação haviam outras lista de projetos que estavam sendo pretendidos pelas comunas e pelos jovens dessas comunas, né? Então, cada circuito comunal apresentou 7 projetos, que eles chamam de 7 transformações do Plano de La Pátria. Contemplava cultura, educação, saúde, esporte, produção, ambiente e tecnologia. O mais votado desses projetos vai ser financiado e executado pelo Estado. Aliás, quando eu pude participar da Marcha da Vitória e da noite de apuração, o Maduro já estava a informar que o projeto já começaria a ser executado agora mesmo em agosto. Então, foram mais de 15.900 consultas que se fizeram juvenis, né? A organização que foi realizada em assembleia constava da elaboração de um mapa de sonho que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né, para vocês. Aqui, olha, outro centro de votação e mais uma lista para vocês aqui verem, né? Mais uma lista de 7 projetos que foram indicados por toda essa juventude venezuelana, né? Então, essa consulta popular contou com o apoio de mais de 60 mil técnicos eleitorais. O governo anunciou já o financiamento de 10.394 projetos que foram provenientes dessa consulta popular. Antes de mostrar que é que são. Aqui mais uma vez, né, para vocês terem uma ideia do que a gente via escrito nas páginas, né? Ali, os 7 projetos indicados na lista, e aqui ao lado à esquerda estamos a ver algumas desses momentos onde as assembleias aconteceram, ou os resultados já, na verdade, dos projetos que foram
indicados nessas assembleias aconteceram, e aqui a gente pode ver os mapas de sonho, né, que eles realizavam. Os mapas de sonho é uma ferramenta visual que os jovens desenvolviam, né, com várias imagens e tal. Eu costumo usar muito isso no meu trabalho, em projetos, né, com meus alunos, e a gente chama tem um outro termo que eu acho que se aproxima um pouco dessa produção de mapas de sonho, que são brainstorming, né? Você vai colocando ali informações, né, gráficas que vão expressando os sonhos, as necessidades que essa comunidade, que essa juventude tem em relação a cada comunidade. Então, você vê a importância que foi e que é e que será essa consulta da juventude realizada. Quanto ao pleito, eu gostaria aqui de voltar um pouquinho atrás, porque eu pulei, eu achei que era importante deixar aqui para o final, né? Só para a gente deixar claro, essas eleições municipais, o resultado dessas eleições demonstra a aprovação popular que o governo de Nicolás Maduro tem com o povo venezuelano. Eles elegeram dos 335 alcaldes e alcadesas, eles elegeram 281, ou seja, 85% de alcadias em Venezuela é do governo do Nicolás Maduro, é do PSUV, né? E 50 dessas cadeiras, dessas alcadias, são da oposição, 50 alcadias. Vereadores, eles elegeram 241. Então, nós percebemos que já desde a eleição parlamentar, em 25 de maio, o PSUV mantém um amplo domínio com 253 deputados dos 285 assentos e 23 governadores dos 24. Minhas amigas, minhas companheiras, eu interrompo agora aqui o compartilhamento dessa apresentação. Não me falta conteúdo, nem imagens, nem entrevistas a compartilhar com vocês. Então, eu me despeço e digo: você já foi à Venezuela? Não? Então vá. Vá, não vá se arrepender. As minhas companheiras da Venezuela, novamente um abraço e toda a nossa solidariedade aqui do Comitê Popular de Mulheres em Portugal, aqui das minhas companheiras que estão a participar, que já estiveram aí com vocês também, que foram apresentadas no início dessa apresentação. Um abraço, minhas queridas irmãs e irmãos. Olá. É possível dizer muito sobre a minha viagem à Venezuela. Ela foi muito rica. Portanto, aquilo que eu posso dizer num minuto será só destacar alguns aspectos. Portanto, o que eu destacaria como momentos impactantes foram coisas como as ações das mulheres, até que ponto as mulheres são importantes em várias áreas e lhes é dada uma voz, e nós vimos isso em grandes eventos, alguns deles mega eventos organizados por e para mulheres. Também como as comunas são áreas com imensa qualidade dos espaços, com tudo o que é necessário, com uma grande organização, uma organização coletiva decidida a nível local, e isso pareceu-me particularmente importante e relevante, porque são os próprios elementos das comunas que decidem o que se vai fazer momento a momento na sua comuna. Também a explicação que deram de como as comunas estão a ganhar mais e mais capacidade de serem autónomas e, portanto, de poderem organizar-se a todos os níveis sem o poder central,
e de forma independente do Poder Central, inclusive explicando que o Poder Central, como participa, dá o dinheiro para os projetos decididos inteiramente e sem nenhum tipo de restrições pelas próprias comunas. E isto me pareceu tudo bastante democrático, antes de mais, mas também muito interessante do ponto de vista de vivência coletiva. Outro aspecto que eu sublinharia foi que eu vi que na Venezuela estavam a trabalhar por conseguir a maior soberania possível, com projetos bastante interessantes que incluem trabalho no que é a soberania ao nível da alimentação, a soberania ao nível de vários recursos básicos e muito trabalho para conseguir não uma soberania, porque não é assim tão fácil, pelo menos não a curto prazo, e há essa consciência que não é possível, mas a contribuir para que haja uma independência cada vez maior de meios de comunicação e de participação desses mesmos meios de comunicação, que podem ser até muito pequenos locais, uma participação em rede dentro da própria Venezuela e em rede fora da Venezuela, com outras organizações de todas as dimensões, como forma de contrastar notícias e de confirmar se aquilo que se vai ouvindo nos meios de comunicação social corresponde ou não à realidade. Portanto, de realmente trabalhar aqui aquilo que normalmente se chama o quarto poder, que são os meios de comunicação, tendo em conta hoje em dia como muito do que enfrentamos é uma guerra cognitiva, em que os meios de comunicação em geral e meios de comunicação como as redes sociais, etc., em termos práticos, o que estão é nas mãos de grupos que concentram poder a nível dos países e a nível mundial. Muitos deles são transnacionais, como nós sabemos, multinacionais, corporativas dos Estados Unidos. E isso também eu sublinharia, por último, uma coisa muito interessante que também vi, para além das múltiplas atividades culturais, foi até que ponto a Venezuela, e Caracas em particular, estava limpa, estava organizada, se viam pessoas a fazer a sua vida perfeitamente normal, e, e essa vida tinha uma qualidade que não tem nada a ver com aquilo que nos é dito pelos meios de comunicação. Portanto, estes são os aspectos que eu sublinho na minha ida. Poderia sublinhar muitos mais. Houve mais que falamos na reunião, mas vou deixar constar estes. Tenho a certeza que as outras pessoas também participaram, sublinharão vários outros aspectos que foram igualmente significativos e importantes. Antes de mais, agradeço este convite da nossa amiga Vânia, que fez um trabalho excepcional de reportagem da sua visita à Venezuela. Na verdade, partilhámos também noutras viagens deste sentimento de entusiasmo e de alegria que o povo venezuelano revela a cada momento, que nos mostra os seus êxitos, as suas dificuldades também. E, na verdade, partilhei várias experiências que são muito próximas destas. Mostram-nos com muita seriedade as suas dificuldades, mas também os seus êxitos nos bairros que construíram e que estão a construir, na participação cidadã que defendem e que nós vimos nas diferentes eleições para a comuna, para o presidente, para as legislativas também. Portanto, são eleições populares, são eleições inclusivamente para projetos, portanto, são eles que definem nas comunas os projetos que querem levar por diante, com a participação financeira do Estado, mas, na verdade, é uma gente que está a construir um país. E sensível, muito sensível às questões que se põem no mundo de hoje e que a Venezuela está a ser profundamente agredida. Há uma relação direta, próxima, de grande proximidade com os dirigentes, e isso é notável.
e notório, e por isso acho que vale a pena nós partilharmos muito aquilo que vimos na Venezuela, e por isso dou os parabéns à Vânia de ter trazido esta mensagem direta, e na verdade cabe-nos a nós e a responsabilidade também de partilhar informações e de divulgar em Portugal aquilo que se passa em Portugal e no mundo, digamos, aquilo que se passa na Venezuela, que é de facto um mundo em construção, uma democracia popular em construção e participativa, como na verdade me parece possível e necessário para construir um país naquela dimensão. Olá, sou a Alexandra, do Porto, e queria agradecer pelo convite e pela excelente apresentação à Vânia Mourão e ao Comitê Popular das Mulheres em Portugal, pela oportunidade que nos deram a todas de trocar aqui impressões sobre as estadias que tivemos na Venezuela. No meu caso, eu estive na Venezuela no âmbito do Festival Mundial Internacional Antifascista por um Novo Mundo, com os restantes companheiros que foram comigo da Associação Conquistas da Revolução, e estive também na tomada de posse do presidente Nicolás Maduro Moro. Esta troca de impressões entre nós sobre o contacto que tivemos num país onde se sente a esperança e a vontade de um futuro e de uma vida melhor, ao contrário do que acontece muitas vezes, e principalmente neste momento em Portugal, foi particularmente importante para nós, e é importante também que troquemos estas impressões para combater as narrativas que tentam justificar os ataques absolutamente injustificáveis, recorrentes e que acontecem de há décadas contra a vontade e a soberania, o direito a decidir do povo venezuelano, um povo resistente, combativo e principalmente muito solidário. Estou muito grata de ter tido a oportunidade de viajar à Venezuela em janeiro do corrente ano para participar no Encontro Internacional Antifascista, a convite da Embaixada da Venezuela em Portugal. Conheci pessoas maravilhosas, tive a oportunidade de pela primeira vez pisar no território sagrado da América do Sul, sem ser o Brasil, meu país de origem, de nascimento, conhecer pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com histórias incríveis de luta no âmbito da educação. Foi incrível para mim. Espero voltar mais vezes, conseguir compreender que a Venezuela é um território onde esboça para a humanidade, neste preciso tempo em que vivemos, uma esperança muito grande, porque está fazendo face ao imperialismo, está fazendo face a todas as sanções que contra ela têm sido desferidas, está potencializando uma educação na sua sociedade, onde desde pequenos aos mais velhos, as mais velhas, todos conseguem compreender o que é que significa luta de classes, o que é que significa afeto, o que é que significa trabalhar em conjunto. E isto é algo determinante, penso, para a nossa sobrevivência nesse mundo que estamos a viver, enquanto seres humanos. Então, espero voltar mais vezes, espero que a Venezuela consiga vencer todas as agruras que tem lutado. Realmente a Revolução Bolivariana está aí, está a mostrar para o mundo que é possível fazer diferente, apesar de todas as violências que a Venezuela continua a enfrentar no âmbito geopolítico.